Boa tarde, queridos alunos do segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Peguem a revisão de ciências e eu oriento que vocês tentem fazer primeiro, porque aqui é a nossa correção, tá? São apenas 3 páginas de todo o conteúdo que nós já vimos nas videoaulas anteriores, tá bem? Caso vocês precisem, vocês podem consultar da página 67 à página 86, tá? E aí, após fazerem todas essas atividades aqui da nossa revisão, voltem aqui, porque aqui nós faremos a correção, tá? Lá na página 67 do livro de ciências, nós podemos ver a função de cada parte da planta. Para que serve cada parte da planta? Cada uma tem uma responsabilidade. Então, vamos lembrar. Na nossa primeira atividade tem o que é o que é. Guardo e protejo as sementes. Quem é esse aqui que está guardando as sementes que estão aqui dentro? Quem é? O fruto. Então, na letrinha A, quem é que guarda e protege as sementes? É o fruto. E agora? Sou envolvida pelo fruto. Quem está aqui dentro? Quem é envolvido pelo fruto? Sou envolvida pelo fruto. Quem? Sementes, né? São as sementes. C. Sou o órgão de reprodução de algumas plantas. Se você assistiu às videoaulas anteriores, inclusive a tia colocou uns vídeos complementares dentro das videoaulas para que vocês entendessem como é o processo de polinização feito por abelhas, por beija-flores. Então, vocês entenderam como é feito, né? Os animaizinhos vão lá, pegam o pólen de uma florzinha, de outra, e nessa troca de pólen acontece a polinização. E aí, através dessas flores, as plantas se reproduzem. Então, a polinização é feita através das flores e, através disso, as plantas se reproduzem. Algumas plantas, né? Então, quem é o órgão responsável pela reprodução de algumas plantas? Quem é? As flores, né? Ou seja, a flor. Porque aí tá falando, sou o órgão responsável. Então, fale só de um, né? A flor. D. Fixo a planta no substrato. Tia, o que é substrato mesmo? Lá na página 67 tem a explicação. Substrato é onde a planta prende suas raízes. Pode ser no solo, na rocha, num toco, né? Que é o caso das orquídeas, que a tia também já mostrou nas videoaulas anteriores, tá? É importante assistir todas as videoaulas, porque tem a explicação específica de cada matéria dentro da disciplina. Aqui agora, na revisão, nós estamos fazendo um resumo do capítulo, tá bem? As videoaulas estão no YouTube. Caso vocês ainda não tenham assistido, voltem lá e assistam. Então, quem é responsável por fixar a planta no substrato, que pode ser o solo, pode ser a rocha, pode ser um tronco? Quem é? A raiz. Ela é responsável por fixar a planta no substrato. Então, aí vocês vão escrever a raiz. Letrinha E. Distribuo água e sais minerais e os alimentos para as outras partes da planta. Qual é a parte da planta responsável por essa distribuição de tudo que pega no solo ou no substrato onde ela está fincada pelas raízes? E aí,
Através de quem acontece essa distribuição? Através do caule. Escrevam aí caule. Letrinha F. Produzo o alimento e sou responsável pela respiração da planta. Também nas aulas anteriores a tia explicou que o processo de fotossíntese, que é o processo de produção do próprio alimento da planta, quem é responsável por essa troca de gases, hein? Que libera o oxigênio e respira, que absorve o gás carbônico. Qual é a parte da planta responsável por isso aí? É a folha. 2. Dê exemplos de frutos que possuem muitas sementes. Então aqui nós temos um exemplo, a laranja, ela não tem apenas uma semente ou um caroço, né? O limão, a uva, né? Então é exemplo de frutos que possuem muitas sementes. E 3, dê exemplos de frutos que possuem caroço. Aquele caroço, uma única semente, né, que é chamada de caroço. O abacate, a manga, né? Exemplos. Pensem em outros aí. Também já vimos isso nas videoaulas anteriores. Atividade 4. Agora vocês vão relacionar a primeira coluna com a segunda. Exemplos de, número 1, de sementes, 2, de raízes, 3, de caules e 4, de folhas. Esses exemplos que estão na segunda coluna. Vamos lá, número 1. Exemplos de sementes. Cenoura e mandioca? Não, né? Então, não. Exemplos de sementes ainda. Couve e alface? Não, couve e alface não são sementes. E aí, lá embaixo, ervilha e feijão? Sim, ervilha e feijão são exemplos de sementes e que nós, comemos, fazem parte da nossa alimentação. Então, número 1, exemplos de sementes, vocês vão colocar lá ao lado de ervilha e feijão. 2, exemplos de raízes, cenoura e mandioca. Isso, lá o primeiro da segunda coluna. Cenoura e mandioca são exemplos de raízes que fazem parte da nossa alimentação. Então, vocês podem ver que, dependendo da planta, né, tem a parte específica que a gente consome, tá? 3, caules. Vamos ver exemplos de caules que fazem parte da nossa alimentação. Cenoura e mandioca já marcamos. Couve e alface são o caule? Não. E aí, caule, lá embaixo, cana-de-açúcar e palmito. São exemplos de caules que fazem parte da nossa alimentação. E por último, lá na primeira coluna, nós temos o número 4, folhas. Exemplos de folhas que fazem parte da nossa alimentação é o que sobrou lá na segunda coluna, couve e alface, tá bem? Vamos agora para o número 5. Marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos ler com atenção. A bananeira é plantada por sementes? A gente tira sementes da banana para plantar? Não, a tia explicou como as bananeiras nascem. Inclusive, em uma das aulas anteriores, né, a tia colocou um vídeo complementar, é importante que vocês assistam, tá? Tá explicando lá como a bananeira, ela nasce, né? É a própria raiz dela que se espalha, que é mais grossa, né? Um tronco mais grosso que se espalha pela terra e aí vai dando origem a novas bananeiras, tá? Então, aí que está escrito a bananeira é plantada por sementes, vocês vão colocar F, porque essa afirmativa é falsa. Próxima. A estaca é um galho de uma planta adulta que, plantado no solo fértil,
que é solo fértil mesmo? É o solo próprio para o desenvolvimento de uma planta, né? Aquela terra tá boa, tá cheia de nutrientes, tá própria para o plantio. Então isso é solo fértil. Então a estaca é um galho de uma planta adulta que, plantado no solo fértil, dará origem a uma nova planta? Sim, a estaca é isso aí. A tia deu também o exemplo da roseira, né? Tia mostrou aqui que pegou um galinho, que a gatinha pulou em cima da minha roseira, derrubou um galinho. A tia pegou aquele galho, né? Manteve num jarrinho com água. Quando as flores começaram a murchar, mas as folhas ainda estavam bem vivas, e aquele galinho também, o que a tia fez? Escavou um cantinho lá do jardim e plantou. Isso é o plantio por estacas, ou seja, a roseira ela não é plantada através de sementes. Tem outras plantas também que não são plantadas através de sementes, são plantadas através de estacas, através de galhos retirados de uma planta adulta, tá? E ali ele vai criando raízes, finca, prende, fixa a raiz ao substrato, que pode ser ao solo, ao tronco, a qualquer outro lugar onde a planta consiga absorver nutrientes e esteja num ambiente saudável para o seu desenvolvimento. Então aí vocês vão marcar verdadeiro. A estaca é justamente isso. É um galho retirado de uma planta adulta, que quando ele é plantado, ele dá origem a uma nova planta. Próximo. Através do reflorestamento, novas florestas são formadas? Sim. O que a tia explicou? Toda vez que é necessário retirar uma planta, uma árvore de um local, o ideal é que uma planta, uma árvore daquela mesma espécie seja plantada ali ou naquela localidade, não muito longe, para que não prejudique o solo, tá? Então, o reflorestamento, ou seja, o plantio de novas plantas que possivelmente podem ter sido retiradas dali da mesma espécie, porque se a gente não planta da mesma espécie, o que acontece? Aquela espécie corre risco de não existir mais. É o que damos o nome de extinção, entra em extinção. Então, o reflorestamento dá origem a novas florestas, né? Através do reflorestamento, novas florestas são formadas. Essa afirmativa é verdadeira, coloquem o V aí, tá? Próximo, a planta não é um ser vivo? Não, a planta é um ser vivo, né? Ela nasce, quando ela nasce através de sementes plantadas, a gente diz que ela germina, né? Então, através da sementinha plantada, ela germina, ela cresce, ela se reproduz, ela dá flores e frutos e depois ela morre. Então, a planta é um ser vivo, tá? Então, aí tá dizendo que a planta não é um ser vivo? Coloque o F de falso. Vamos agora para a próxima. As plantas são úteis apenas para alimentação? Claro que não, né, gente? As plantas são úteis para tantas coisas, para a fabricação de remédios, fora alimentação, né? Através das plantas nós temos o oxigênio, as plantas abrigam várias espécies de animais, então as plantas são úteis, temos que preservá-las. Então, está dizendo aí que as plantas são úteis apenas para a alimentação. Afirmativa falsa, botem o F aí. E a última afirmativa, plantas ornamentais são as que enfeitam o ambiente. Sim, as plantas que servem de enfeite do ambiente são chamadas de plantas ornamentais. Vamos agora para a atividade 6. Complete as frases com as palavras do quadro. As palavras são plantas, nocivas, extinção e desmatar. Vamos prestar atenção nas frases e ver quais são as palavras que melhor vão se encaixar. Tem um espaço aí. É tirar a vegetação, é destruir a mata. A destruição da mata provoca a... Então, peraí. Qual é a primeira palavrinha que entra aí?
que significa tirar a vegetação, destruir a mata. É o que mesmo? Desmatar. Muito bem. É a última palavra do quadro. Então, aí nessa primeira linha, vocês vão escrever desmatar. Então, vamos ler de novo. Desmatar é tirar a vegetação, é destruir a mata. A destruição da mata provoca de várias espécies de plantas e animais. Então, a destruição da mata, ela provoca a extinção. Extinção é o quê? O risco de não existir mais. Extinção é quando aquela espécie não existe mais. Então, a destruição da mata provoca a extinção de várias espécies de plantas e animais, tá? Vamos lá para a próxima frase. Plantas, espacinho, podem causar um envenenamento e até a morte. Vamos lá no quadro. Plantas o quê? Plantas nocivas, né? Nocivo é aquilo que faz mal à saúde. Já vimos esse assunto na aula anterior, né? Então, plantas nocivas podem causar o envenenamento e até a morte. Por isso, não devemos colocar plantas desconhecidas na boca, tá? Então, completem aí essa última lacuna, esse espaço vazio que precisa ser preenchido com a palavra plantas. Vamos para a última atividade da nossa revisão, número 7. Numere a segunda coluna de acordo com a utilização das plantas ou dos frutos. Então, vamos lá. Número 1, se for usado na alimentação. 2, na fabricação de móveis. 3, na fabricação de remédios. 4, no vestuário ou nos tecidos, né? E 5, na fabricação de papel. Vamos lá, cerejeira. Vocês sabem para que serve a cerejeira? Cerejeira é uma árvore e através da madeira da cerejeira, os móveis são feitos. Então, vocês vão colocar lá ao lado de cerejeira o número 2, que se refere à fabricação de móveis. E agora, melancia. A melancia, número 1, né, gente? Serve o quê? Para a nossa alimentação. Linho. Linho é o quê? Vestuário. Então, 4. Boldo. Vocês já ouviram falar do chá de boldo? É um remédio natural. Então, o boldo, ele é usado como remédio. Vocês vão botar o 3. Logo abaixo do boldo está escrito manga. Ah, gente, a manga, que delícia chupar uma manguinha, né? Eu amo. Manga, então, serve para a nossa alimentação. Coloquem um aí do lado. Algodão. O algodão serve para a confecção de roupas. Então, vocês vão colocar o 4, que está escrito vestuário, ao lado de algodão. Pinheiro. Os pinheiros servem para fabricação de móveis, tá? E embaixo do pinheiro, aí ao lado do pinheiro, vocês vão colocar 2, né? Fabricação de móveis. Abaixo do pinheiro está escrito eucalipto. Vocês fizeram o trabalho que a tia passou? Alguns alunos já entregaram, ó. Parabéns! Cadê os outros que ainda não entregaram? Sobre como é feito o papel. Se vocês assistiram o vídeo que a tia disponibilizou, vocês sabem como o papel é feito, né? Então, através do eucalipto, que é uma árvore bem comprida, é feito todo um processo. Está lá no vídeo complementar, espero que todos tenham visto. E aí está explicando como é feito o papel. Então, o eucalipto, vocês vão botar ao lado o número 5, que ele é utilizado na fabricação de papel. E agrião. Agrião é uma maravilha, é usado na nossa alimentação. Coloquem 1 ao lado de agrião. E aqui terminamos a nossa revisão. Caso vocês tenham feito sozinhos, espero que vocês tenham pesquisado, mergulhado mais um pouquinho no conteúdo do nosso livro, que é bem explicadinho, que é maravilhoso. E ficamos por aqui com a nossa revisão de ciências. Qualquer dúvida, chame a tia no privado. Um beijo.